Revista Cultura Espírita, fevereiro 2015. Artigo central: a terapêutica do lazer, Andréa Pontes. Pelos caminhos da educação, consciência, espiritismo e consequencialismo, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, neurociência do prazer à luz do espiritismo, Vanessa Anceloni. Entrevista de fevereiro, o repouso segundo a doutrina espírita, Henrique Fernandes. Crônicas de família, Ana Guimarães, alegria, alegria. Destaque para o A Menina que Ninava Anjos, de Cristina Reis, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Lazer e Alegria de Viver, Yasmin Madeira. No Acervo do ICEB, Fundamentos do Espiritismo, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Dora Encontre, A Costura da Vida. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa que é oferecido pelo ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e como sempre conta com a participação de todos nós três aqui, eu, a Sarui Franco de Moraes, o Geraldo Cardoso e o Joel Vaz. Nós estamos esse mês de fevereiro, devido às atribulações profissionais, devido à vida extremamente agitada de participante do movimento espírita, do meio empresarial, o nosso querido César Reis não estará esse mês aqui conosco, fazendo as suas atividades fora. Mas, sem dúvida nenhuma, uma ausência sentida, mas necessária, né? Dentro das responsabilidades que ele tem. Compromisso. Então, Joel, por favor, a sua saudação para os nossos amigos. Paz, amor, caridade. E Jesus no coração sempre. Geraldo, por favor. Um afetuoso abraço a todos e mais uma vez juntos. Joel, com a sua agenda carinhosa. Amigos queridos, eu recebi um catatal maravilhoso da Associação Espírita Francisco de Assis. Acessem no site Associação Espírita Francisco de Assis, vocês vão conhecer um calendário de palestras de primeiro time. Hoje, por exemplo, a Ana Cristina, ela vai fazer uma palestra deliciosa às 19h30. Mas tem para todos os dias. Olha só que elenco: Odete Teodoro, a Maria Fátima Ferreira, a Sheila Ventura, a Cátia Gomes, o Marcos Henrique, o Sérgio Deamon, e por aí vai. É um time maravilhoso, um conjunto de palestras abordando os temas mais eminentes que nos preocupam e que nos justifica essa amorosidade, essa dedicação à doutrina dos Espíritos. Na semana passada nós falamos da nossa visita ao CERJ e já me mandaram aqui uma programação para os dias 15, 16 e 17. Portanto, domingo, segunda e terça-feira teremos a confraternização da Mocidade Espírita, o encontro estadual da família espírita, que vai durar o dia inteiro, e no dia 28, sábado, o grande seminário de integração, também o dia inteiro. Saiba mais sobre as ações do CERJ, acesse CERJ e terá uma visão do que é que faz o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que fica ali na Rua dos Inválidos 182, no centro da cidade. Eu recebi um e-mail maravilhoso da Associação Espírita Pátria do Evangelho, lá de Fernandópolis, que diz que ouve a nossa Rádio Rio de Janeiro o dia todo, sempre que pode, claro, mas diariamente pela internet. A Associação Espírita Pátria do Evangelho, que fica lá em Fernandópolis, na rua Minas Gerais 1426, e vai fazer um seminário intenso com o tema O Evangelho aplicado na transição planetária.
o tema mais que oportuno, porque as datas da transição planetária estão aí se aproximando, como foi já desde Kardec pronunciado e depois nas obras psicografadas do Chico Xavier, do Divaldo, Transição Planetária e outros laboriosos estudiosos da doutrina. Recentemente eu assisti na internet um filme documentário realizado em 2014 sob o título A Data Limite segundo Chico Xavier. Muito interessante, vale a pena assistir. Aborda o assunto com propriedade, com equilíbrio, sem desvarios. Tem a participação do Divaldo Franco, a participação do Chico, uma coletânea das suas participações no Pinga Fogo, com o Saldo Gomes, e ainda a presença nobre do ex-primeiro-ministro do Canadá, uma coisa muito bonita, muito bonita. O interessante, no Boletim de Divulgação Espírita, editado pelo companheiro Décio Brassanin, lá de Mato Grosso do Sul, é que traz notícias do movimento espírita no mundo inteiro. É um boletim, jornal, revista, é o mais completo que conheço. E o interessante, como eu ia dizendo, é a quantidade de temas e palestras e seminários versando sobre a nova era. Não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares, no mundo inteiro, a preocupação das casas espíritas, do movimento espírita, e abordar esse estudo, esta coisa. Até a NASA declarou a existência de objetos voadores. Muito interessante. Hoje à noite, no Teatro Vanucci, às 7h30, reunião com a palestra maravilhosa de Maristela Santos. Entrada franca, Shopping da Gávea, 3º andar, Teatro Vanucci. Espero vocês todos. Muito bem, João. Aqui vão notícias mais recentes, né? E interessantes do movimento espírita. Geraldo, e as nossas perguntas, como é que estão? Dessa vez quem envia a pergunta para nós é Miriam Carla Nepomuceno. Ela é de Nilópolis, Rio de Janeiro, e faz as perguntas por via internet. Primeira pergunta: o carnaval está próximo e, como sempre, existem aqueles que dizem ser uma festa demoníaca. Ser alegre é agradar ao demônio? Olha, minha filha, no vocabulário espírita nós não usamos as expressões do tipo festa demoníaca. Poderíamos dizer que é uma festa onde os espíritos inferiores tiram partido para aproveitar a licenciosidade das pessoas. A questão não é ser alegre, e sim de que forma se pensa ser a alegria. Não se deve confundir alegria com devassidão, aberrações morais, ausência de valores estabelecidos como padrões de comportamento. O amor, em seu mais elevado sentido, é alegria. O espetáculo grandioso da natureza em suas múltiplas expressões é alegria. Nossos filhos, netos, amigos, pais, mães são alegria. Agora, a licenciosidade, a procura descontrolada pelas sensações materialistas, o abuso do álcool, das drogas, o sexo deturpado, nada disso podemos considerar alegria. Isso é um erro pelo qual muitas vezes os desavisados pagam alto preço e aqueles que querem justificá-los chamam de alegria. Vale lembrar, com relação a esse assunto, o importante livro Nas Fronteiras da Loucura, de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografia de Divaldo Franco, cuja leitura e estudo recomendamos, considerando o seu importante conteúdo doutrinário. Ao lado do espírito Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno narra suas observações durante o período de um carnaval carioca, mas poderia ser em qualquer outra grande cidade, viu? Abordando as várias técnicas obsessivas em casos de abusos e alienações com droga, álcool, sexo, aborto e tentativa de suicídio, demonstrando o trabalho dos bons espíritos num posto de socorro central no mundo espiritual. Segundo Manuel Filomeno, esse posto de socorro fica situado sobre a Praça da República, também conhecida como Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, na área da Central do Brasil. E ali,
sob a liderança enérgica e amorosa de Bezerra de Menezes, grupos organizados de espíritos benfeitores desdobram-se na proteção de foliões, quase sempre jovens, à procura de sensações e que sucumbem aos apelos do álcool, das drogas e do sexo livre. Olha bem, o carnaval é uma época em que as pessoas conscientes e de boa vontade devem procurar uma firme sintonia com a espiritualidade maior, estabelecendo uma corrente de apoio e proteção aos foliões que confundem o que é a alegria. Então, é muito importante que nós possamos apoiar, através da prece e da meditação, esse pronto-socorro espiritual que Bezerra de Menezes lidera na citação de Manuel Filomeno na cidade do Rio de Janeiro. Mas todas as cidades, as grandes cidades, principalmente do Brasil, onde a festa popular é maior, existem os pronto-socorros, eles estão lá ajudando, protegendo, e sem dúvida nenhuma a supervisão disso tudo é de Bezerra de Menezes. Né? Muito bem. A nossa irmã Miriam Carla tem mais uma perguntinha. Os espíritas não podem brincar no carnaval? A nossa doutrina não é a doutrina do não pode, não deve e não faz. As lições que o Espiritismo oferece através das mensagens dos esclarecidos mentores funcionam como um grande anfiteatro onde os exemplos são mostrados e vividos à luz de Jesus. O grande foco da conduta espírita está no exemplo. É no exemplo que aprendemos os valores transmitidos pelos benfeitores, e um desses valores é saber o que é o livre-arbítrio, pois é nesse conteúdo que aprendemos sobre a responsabilidade daquilo que praticamos. É na escola da vida que desenvolvemos intuitivamente a sensação do bom e do ruim, do certo e do errado, e é também nesse modelo que aprendemos o impacto de nossa responsabilidade decorrente de nossas escolhas. Boas ou más, elas farão parte dos nossos ajustes espirituais. Portanto, em sã consciência, não se pode dizer em tom autoritário e ameaçador que os espíritas não podem brincar o carnaval. Não só os espíritas, mas todos aqueles que conseguirem enxergar a verdadeira face do carnaval devem evitar cair nesse engano que, no fundo, nada traz de positivo. Agora, já que no presente as folias de Momo são inevitáveis, o melhor a fazer é juntar-se àqueles que oram, visando trazer equilíbrio e consolo para os que precisarem. Aos espíritas, como sempre, a palavra é de discrição, atenta participação. Estamos no mundo, saibamos viver os seus eventos. E a nossa irmã Miriam Carla conclui com a seguinte pergunta. Meus pais são espíritas e eu, por via de consequência, sinto-me integrado na doutrina, mas não sou um praticante. Diante disso, não resisto a assistir os desfiles das escolas de samba, ver os blocos, rir dos gaiatos que usam fantasias de crítica. Meus pais não falam nada, mas sei que não gostam muito. Será que incorro em grande erro? Olha, veja bem. Tome como exemplo o caso da faca de cozinha. O seu uso ele é doméstico. É útil no preparo dos alimentos e outros afazeres. Mas, se estiver ao alcance de uma pessoa desvairada, poderá transformar-se em perigosa arma letal. O erro está na faca? Claro que não. A faca é apenas um instrumento e o seu uso vai depender de quem esteja manejando. Agora, se você vai assistir aos festejos querendo deles extrair aquilo que não representa a influência do mal, esse lado também existe no carnaval. Nem tudo no carnaval também é a essência do mal, não é? Então você estará agindo exatamente como aquele indivíduo que dá à faca o seu melhor uso com isenção. Nesse caso, não se pode lamentar a sua atitude. É importante que
que não podemos esquecer que nessa época, no Carnaval, nós não nos envolvamos em uma carapaça magnética, blindada, como se o mundo de fora não existisse. A questão toda está em sabermos separar as coisas, praticarmos o que sabemos ser certo e não vestirmos uma túnica de juiz e sairmos julgando os excessos alheios. Então, a questão não é você assistir os desfiles de carnaval. A questão é você concordar com as licenciosidades que eles mostram. Entendeu? Mas, se você souber separar o joio do trigo, eu acredito que não seja uma coisa assim tão complicada, né, Geraldo? Verdade. Muito bem. Equilíbrio tudo. Muito bem. Então, queremos agradecer a sua atenção para este nosso bloco, o nosso primeiro bloco. Na sequência, depois do intervalo, virá o querido Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Muito obrigado. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, fevereiro 2015. Artigo central: a terapêutica do lazer, Andréa Pontes. Pelos caminhos da educação, consciência, espiritismo e consequencialismo, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, neurociência do prazer à luz do espiritismo, Vanessa Anceloni. Entrevista de fevereiro, o repouso segundo a doutrina espírita, Henrique Fernandes. Crônicas de família, Ana Guimarães, alegria, alegria. Destaque para o A Menina que Ninava Anjos, de Cristina Reis, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Lazer e Alegria de Viver, Yasmin Madeira. No Acervo do ICEB, Fundamentos do Espiritismo, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Dora Encontre, A Costura da Vida. Revista Cultura Espírita. Meus amigos, mais uma vez a Internet do Bem traz uma mensagem de autoria desconhecida. No entanto, esta mensagem foi escrita em um momento de rara inspiração do autor, que pela sutileza de suas expressões recorda-nos os ensinamentos do próprio Mestre Jesus e a ele nos conduz em prece. Seu título: Chamo-me Amor. Ouçamos suas comoventes palavras. Quando o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se extinguir o ânimo para enfrentar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força, capaz de remover-te as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te abateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim.
Eu sou o bálsamo que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração, e quando tudo te causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos de teu mundo interior. Quando um a um te fenecer os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a relevar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te eleva o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não aprovares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires do sentimento de teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Chamo-me amor. Meus amigos, agradecendo a sua gentil audiência, despedimos-nos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. No próximo sábado, não haverá atividade no nosso ICEB, em função dos festejos de Momo. Mas o destaque para a nossa revista Cultura Espírita do ICEB está na entrevista do professor Henrique Fernandes e o tema O Repouso segundo a Doutrina Espírita. A pergunta em destaque é: podemos dizer que o repouso é tão moral quanto o trabalho? E a resposta de Henrique Fernandes: naturalmente que sim. Na apresentação de As Leis Morais, Allan Kardec estabeleceu a lei do trabalho como a segunda lei moral, logo após a lei de adoração, e ao fazê-lo, subdividiu o estudo em duas partes: necessidade do trabalho e limite do trabalho, repouso. Sendo uma lei moral divina, o trabalho é da ordem do necessário. E a segunda pergunta: todos os espíritos desencarnados repousam e seu repouso é igual? E a resposta de Henrique Fernandes, muito interessante. Os espíritos não podem sentir a fadiga como a entendeis. Não precisam de descanso corporal, pois que não possuem órgãos físicos cujas forças devem ser reparadas. Porquanto o espírito repousa no sentido de não estar em constante atividade. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles.
Quanto mais elevados sejam os espíritos, tanto menos precisarão repousar. Nas faixas medianas de evolução, experimentam certa necessidade de repouso após as lutas existenciais e os desafios durante a encarnação. Realmente é um assunto muito interessante. Isto está, toda ele, na nossa revista Cultura Espírita deste mês de fevereiro. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, e aqui, nesta coluna, o professor Henrique Fernandes disserta para nós com uma bela inspiração. Coloca realmente os pontos aonde precisam estar na compreensão de que está na evolução espiritual a fadiga. A prece. Sempre a prece para nós, em minha opinião, Neandertal, é primordial para o nosso descanso interior, emocional, mental, físico, energético, principalmente espiritual. A prece. O nosso Instituto de Cultura Espírita está localizado na Rua Ibituruna 53, no abrigo Teresa de Jesus, no bairro do Maracanã. Anote o telefone 2224 1060 2224 0736. Anotou? Eu vou repetir só para você. 2224 1060 2224 0736. O portal do ICEB está sendo todo reformulado, inclusive terá uma nova apresentação no Facebook. E o nosso e-mail, Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com. Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com. Tudo juntinho. Você pode rever, assistir no nosso portal iceb.org.br as divulgações no programa de rádio, as aulas aos sábados no ICEB, e se você tem tablet ou smartphone para a TV ICEB, é só baixar o aplicativo e você estará online. portaliceb.org.br. Portal ICEB, evoluindo sempre. Neandertal Alves, e até o nosso próximo programa. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.